Ninguém volta a ser o mesmo depois de pisar na floresta dos suicídios. Então, venha por sua conta em risco, porque você vai entrar em um local que é proibido para vivos. Dizem que a Aokigahara escolhe suas vítimas, mas será que isso é realmente verdade? Você se imagina, né, caminhando em um lugar onde cada passo que você dá vai mais fundo na escuridão, um lugar onde o silêncio é tão pesado que o som do próprio coração batendo se torna a coisa mais alta que você ouve, né? Um lugar onde a bússola enlouquece, um lugar onde a tecnologia morre, a esperança lentamente ela vai apavorando, né? Esse aqui não é um cenário de filme, não, é a floresta de Aokigahara, no Japão. Conhecida mundialmente como a Floresta dos Suicídios, a sua fama ela é trágica e macabra, né? Mas o que muitos não sabem é que antes de ser um destino de desespero, Aokigahara era para muitos e ainda é um lugar de terror antigo, né? Um lugar onde lendas sussurram sobre espíritos famintos, sobre a maldição que não perdoa quem se aventura por suas estradas, né? Então, hoje a gente vai desvendar um pouco dos segredos mais sombrios que se escondem sobre o mar das árvores, né? Então, fica comigo até o fim, depois a gente vai mergulhar nessas histórias de quem sobreviveu, de quem desapareceu e aí mais aterrorizante ainda do que eles dizem ter visto. A gente começa falando sobre o labirinto geológico, né? Para você entender a Aokigahara, a gente precisa voltar no tempo, lá em 864, quando o Monte Fuji entrou em erupção, né? Então a lava fluiu por dias, né? Cobrindo uma área intensa, imensa, né? E ao endurecer, formou um solo único, né? A Aokigahara é, na verdade, um imenso campo de lava coberto por uma floresta. É um labirinto natural nascido da lava do Monte Fuji, né? Então, a alta concentração de ferro no solo vulcânico não apenas impede a circulação, mas também a comunicação, já que o sinal de GPS simplesmente não funciona, né? Então, as trilhas são poucas e se você sair delas, o risco de nunca voltar ele é real. E não é à toa que os japoneses chamam a floresta de Jukai, né? Que é o mar das árvores. Mas é o silêncio que realmente torna essa floresta assustadora, né? Porque é um silêncio que se forma por ser tão densa que abafa a floresta, tão densa que qualquer ruído é abafado, né? Então esse silêncio se soma ao medo, né? Esse medo que vem das lendas, né? Dizem que essa floresta ela era amaldiçoada, né? No século XIX, nos tempos da fome, era comum que os camponeses abandonassem seus idosos e doentes nessa floresta para que eles morressem lá, né? Uma prática que foi conhecida como ubazuchi, né? Então o trauma e a fúria desses espíritos chamados de yurei estariam presos aí nessa floresta, assombrando ela até hoje. Isso explica porque é tão fácil de se perder, né? Porque o solo ele é poroso, é cheio de fendas, é cheio de caverna, a alta concentração de ferro impede, né, interfere nos campos magnéticos, bagunça a bússola. Enfim, então o silêncio que você ouve é porque a vegetação é tão densa que abafa qualquer som de mundo exterior, né? Então essa geologia particular que torna a floresta um labirinto natural foi o que tragicamente transformou no cenário que viria a seguir. A Aokigahara se traduz como mar de árvores, né? Então o folclore japonês já a descrevia como lar de demônios e fantasmas, né? Os yureis, né? Mas a notoriedade dessa floresta veio lá no século XX ligada a uma obra literária, inclusive, né? Porque em 1960 o romance Nami no To, né, Torre das Ondas, de Seisho Matsumoto, retratou um casal cometendo suicídio nessa floresta. Então, a popularidade do livro, somada a uma cultura que historicamente via o suicídio como um fim honroso em certas circunstâncias, transformou a Aokigahara em um destino trágico, quase algo shakespeariano, né? Então, o governo japonês ele não divulga os números oficiais, mas a floresta ela se tornou o segundo local no mundo com maior índice de suicídios, atrás apenas da ponte Golden Gate nos Estados Unidos, né? Então, placas foram instaladas por toda a trilha com mensagens de apoio, telefone de ajuda, numa tentativa desesperada de salvar vítimas. Os sinais deixados para trás. Os guardas florestais e voluntários que patrulham a área contam histórias que vão muito além do desespero, né? Eles encontram objetos estranhos, como boneca pendurada em árvore, roupas amarradas em galho e o mais aterrorizante, mensagens
sussurradas ao vento que parecem não ter fim, né? Então, eles dizem que à noite pode ouvir gritos de almas perdidas, gente chamando por socorro. Você imagina aí de noite você nessa floresta, né? Então, gritos que não, como se esses gritos viessem de um outro mundo, né? Deve ser aterrorizante mesmo ficar nessa floresta. Então, relatos de turistas e pesquisadores incluem bússolas girando descontroladamente, luzes misteriosas na escuridão e a sensação de estarem sendo observados por algo que não pode ser visto, né? Existe até a história de pessoas que entraram na floresta e ao saírem não se lembraram de nada que tinha acontecido lá dentro, né? Como se a memória tivesse sido apagada, entrou, saiu e esqueceu tudo. O verdadeiro terror, né? Então, as autoridades elas insistem que o perigo de Aokigahara é apenas humano, mas os guias locais, os patrulheiros, aqueles que passaram uma noite lá dentro contam uma história diferente, né? Uma história de um lugar que é como se o lugar respirasse, se alimentasse da tristeza, da solidão, né? Então, a floresta de Aokigahara não é apenas um lugar para onde as pessoas vão encontrar a morte, é um lugar onde parece estar esperando por elas. A pergunta que fica não é o que faz as pessoas entrarem em Aokigahara, mas sim o que a floresta faz com elas depois que elas entram, né? Porque o verdadeiro terror não é o que acontece nas trilhas, mas é o que a floresta não deixa que você veja, né? Então, seja a história de uma pessoa que desapareceu para nunca mais ser vista ou o sussurro de um espírito antigo, uma coisa é certa, em Aokigahara você não está sozinho, né? Então, o silêncio é a coisa mais aterrorizante que você pode ouvir. A floresta de Aokigahara, ela nos lembra que até os lugares mais bonitos podem esconder uma escuridão profunda, né? É um símbolo complexo da luta entre a vida e a morte, esperança e desespero. Sua história é um lembrete de que a saúde mental é um tema sério e que a solidariedade, mesmo em um lugar tão sombrio, pode fazer toda a diferença. Aokigahara é muito mais que uma floresta. É um labirinto de solidão onde o silêncio grita por ajuda, mas talvez, ao entender essa história, possamos ajudar a quebrar esse silêncio e trazer mais luz a um lugar que há muito tempo vive na escuridão. Então, muito obrigado por assistir até aqui. Te encontro no próximo vídeo e saiba que quando você vem para cá, você está em um local proibido para vivos.